Olá, está no ar o Campo Diplomático, um espaço para falar das relações bilaterais entre o Brasil e o mundo. Entre esses assuntos, tratamos de comércio internacional, o que atinge o agronegócio. Nesse programa, nós vamos falar sobre as relações bilaterais e as oportunidades atuais no comércio exterior entre o Brasil e os países árabes. Somente em 2022, as exportações para esses países somaram 28 bilhões de dólares, segundo os dados da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária. No total, as exportações equivalem a cerca de 20% do comércio exterior brasileiro. E para trazer mais detalhes e esclarecimentos, recebo o embaixador Osmar Chofi, diplomata de carreira e presidente da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Embaixador, seja muito bem-vindo aqui no Campo Diplomático. Muito obrigado, Gabriel. É um prazer para mim, uma vez mais, participar desse programa aí na AgroMais. Estou à disposição. Excelente. Bom, embaixador, recentemente foi realizado o segundo Fórum Global Halal Brasil Business, onde o ministro Carlos Fávaro expressou interesse em aumentar as importações de fertilizantes dos países árabes. A gente sabe que desde o início da guerra na Ucrânia, o mercado internacional de fertilizantes sentiu a escassez dos adubos russos no mercado, e o Brasil já importa fertilizantes de vários países árabes. Então, nesse cenário atual, com interesse ainda em expandir o comércio desses fertilizantes, quais são os países que podem aumentar as exportações de fertilizantes para o Brasil? Realmente o ministro Carlos Fávaro demonstrou esse interesse quando ele mencionou o fato de que se pretende incorporar mais 40 milhões de hectares na produção agrícola brasileira, uma produção que se beneficia muitíssimo da importação de fertilizantes dos países árabes. Hoje, cerca de 20 a 22% dos fertilizantes importados pelo Brasil são oriundos do mundo árabe. Então, vários países árabes participam desse comércio. Eu assinalo mais especificamente o Marrocos, que é o principal fornecedor, com quase 2 bilhões de dólares anuais, sobretudo na área de fosfatos, mas também houve um crescimento muito grande das exportações de Omã, da Arábia Saudita, e o caso até singular da Jordânia, que exportava cerca só de 4,5 milhões de dólares de fertilizantes para o Brasil antes de 2022, e passou em 2022 a exportar 126 milhões de dólares. Mas a importação dos principais países, os 3 principais países que fornecem fertilizantes para o Brasil, no mundo árabe, ultrapassam 1 bilhão cada um. Em 2022, o Brasil importou 5 bilhões e 600 milhões de dólares de fertilizantes dos países árabes. E nós temos possibilidade de fazer crescer esse intercâmbio. É importante lembrar, que você já mencionou, que quando eclodiu o conflito na Europa Oriental entre a Rússia e a Ucrânia, houve um impacto muito forte no mercado de fertilizantes, no mercado exportador, e nesse exato momento, nós aqui na Câmara de Comércio Árabe Brasileira identificamos a necessidade de sensibilizar o governo brasileiro para as possibilidades de importação dos países árabes. E nessa ocasião nós tivemos uma grande receptividade por parte do governo brasileiro, organizamos junto com o governo brasileiro, com o Ministério da Agricultura e Pecuária, uma missão na época que visitou Marrocos, o Egito e a Jordânia, que são 3 fornecedores importantes, e daí surgiu a possibilidade de aumentar essas importações, e realmente houve esse aumento das exportações em mais de 33%. Então, o mercado árabe é importante para o fornecimento do Brasil, vai continuar a ser importante, e vamos continuar a ter outras oportunidades de incremento desse comércio. Sobretudo também porque há algumas empresas árabes que estão interessadas em investir, em fazer joint ventures com o Brasil para o desenvolvimento da indústria de fertilizantes brasileira. Uhum.
Uhum. Realmente a gente percebe que esse relacionamento, tanto comercial como diplomático, ele é de benefício para ambas partes, né? Como eles chamam win-win situation, em qual os dois lados realmente ganham pela exportação de dos produtos que realmente cada um pode fornecer a esses países. Agora, destrinchando um pouco, embaixador, a relação entre o Brasil e esses vários países que junto eles somam mais de 430 milhões de pessoas, né, superando a população brasileira, um mercado importante. Agora, em relação às relações atuais entre cada um desses países, há países, por exemplo, como o Egito, que está se aproximando, né, diplomaticamente ao Brasil, sempre teve relações há muito tempo, tem também interesses em aumentar as suas exportações, principalmente pela seu conselho de exportação de químicos e fertilizantes do Egito, que revelou realmente o interesse em aumentar individualmente esses países, quais deles realmente têm um potencial de aumentar esse tipo de exportação para o Brasil? Lembrando que Omã é um dos países que mais exporta fertilizantes, a gente tem na mesma região ali o Catar, a Arábia Saudita, são países que realmente têm uma indústria muito forte petroleira. Podemos também esperar que haja um aumento nos negócios em outras áreas com esses países? Certamente, né? Eu queria salientar um fato importante que você já abordou aí, é que há realmente uma relação, que eu diria, estratégica entre o Brasil e o mundo árabe no campo do agronegócio e dos fertilizantes, porque o agronegócio brasileiro necessita desses fertilizantes para aumentar a produtividade e a competitividade da nossa produção agrícola. E, ao mesmo tempo, o Brasil é um país fundamental para a segurança alimentar dos países árabes. Nós somos grandes exportadores de grãos, de produtos alimentares para os países árabes, e isso responde, evidentemente, à capacidade que o Brasil tem como grande potência exportadora do campo do agronegócio. Então, do lado dos países árabes, e como eu mencionei antes, eu vejo possibilidades de maiores importações pelo Brasil, do Marrocos, de Omã, da Arábia Saudita, do Egito, da Jordânia, de vários países árabes. E como eu também já mencionei, o que é relevante, né, nessa relação é o fato de que nós podemos aproveitar a experiência árabe e os capitais árabes para desenvolver também a nossa própria indústria de fertilizantes. Há interesse. Por exemplo, a agência marroquina de fosfatos, que é importante, a OCP, que já é uma grande fornecedora do Brasil, ela já tem 10 a 12 pontos de distribuição dos seus produtos no Brasil, e ela tem interesse de estabelecer parcerias no Brasil. Da mesma maneira, a principal empresa jordaniana que vende para o Brasil tem interesse também, já demonstrou, de fazer joint ventures com o Brasil nesse campo. Então, há possibilidades de Omã, de todos esses países, de não só ampliar as exportações, mas de encontrar meios de investir no Brasil, da mesma maneira que também há possibilidades, e os países árabes estão abertos para isso, para que o Brasil invista também nesse setor. Fantástico. Agora, em relação ao que o Brasil fornece a esses países, nós sabemos muito bem que o Brasil é o maior exportador de carne halal do mundo, principalmente, obviamente, para os clientes, a população que consome esse alimento, que são a população muçulmana de todo o mundo, que vai além dos países árabes, mas falando dos países árabes, nós exportamos um valor significante desse tipo de proteína animal para esses países. Na sua avaliação atualmente, pela estabilidade das nossas relações diplomáticas com esses países, podemos esperar também um aumento das exportações nos próximos anos? Há também interesse desses países em importar mais dessa carne, dessa proteína animal do Brasil? Não, certamente. Atualmente nós estamos exportando entre 5 a 6 bilhões de dólares por ano desses produtos. Isso representa centenas de milhares de empregos aqui no Brasil. E não só nós temos possibilidade de exportar
para os 22 países do mundo árabe, que já são tradicionais compradores do Brasil e vão continuar a ser, mas também para os 57 países que pertencem à Organização de Cooperação Islâmica. Então, eu acho que o Brasil tem que pensar nesse conjunto de países que atinge quase 2 bilhões de pessoas. É um mercado extraordinário. E nesse mercado extraordinário, né, eu vou dar um número para você, o Brasil passou a ser, em 2022, o maior exportador de produtos alimentares e bebidas para os países islâmicos, 57 países da Organização de Cooperação Islâmica, quase 24 bilhões de dólares. Passamos na frente de países tradicionais como os Estados Unidos, como a Austrália, como a própria China, a Índia. Então, a competitividade brasileira e a eficiência das nossas empresas do agronegócio e das processadoras de alimentos nos levam a ter uma possibilidade de maior participação nesses mercados. E certamente eles estão abertos para importar mais do Brasil. Nós já, por exemplo, em alguns mercados, nós participamos de 40% a 60% das importações deles de determinados produtos. Mas nós podemos ampliar também, além, eu acho que da proteína animal, e aí você mencionou o tema halal, depois a gente pode voltar a esse tema halal, mas nós temos também grandes possibilidades no setor de grãos, no setor de soja, alguns tipos de trigo que o Brasil já está produzindo eficientemente, açúcar, que é um produto tradicional, milho, café, frutas. Então, as possibilidades desses produtos são muito grandes. E a eles temos que adicionar, além dos que nós já exportamos, mais produtos de valor agregado da indústria alimentícia brasileira, que também é competitiva. Na área de confeitos, na área de chocolates, na área de sucos, em várias outras áreas, nós temos capacidade de fornecer e, certamente, se nós atendemos as normas, os padrões halal, que são os padrões exigidos para o consumo de alimentos pelas normas islâmicas, e o Brasil é extremamente competente nisso já, nós teremos grandes possibilidades de ampliar esse comércio com o mundo árabe e o mundo islâmico em geral. Embaixador, vou aproveitar o momento, a pausa, para a gente também chamar um intervalo aqui para o programa e na volta nós vamos falar sobre mais assuntos que são de interesse entre o Brasil e o mundo árabe. Aguardo você, por favor, que vem nos assistindo, fique por aí que a gente volta já. Olá, o Campo Diplomático está de volta, hoje falando sobre as relações bilaterais entre o Brasil e o mundo árabe. Meu entrevistado é o embaixador Osmar Shofi, que é presidente da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Embaixador, logo antes do intervalo, nós estávamos falando sobre as oportunidades comerciais entre o Brasil e o mundo árabe, para além dos fertilizantes e para além das exportações de carne halal. O senhor mencionou vários produtos que a gente pode também olhar e exportar com mais empenho, principalmente trigo, açúcar, grãos de diferentes tipos. Olhando para o comércio internacional hoje, vamos falar especificamente sobre as decisões comerciais de fecharem as exportações pela Índia, um grande fornecedor não somente de açúcar e também trigo. Essa daí também eles promoveram uma oportunidade para os outros países que produzem esses alimentos para exportarem a esses países. O Brasil tem aproveitado justamente essa oportunidade para ampliar a exportação de açúcar e de trigo, especificamente também como frutas, para os demais países do mundo. Quais oportunidades hoje o senhor vê o Brasil precisa também tomar, além desses produtos agrícolas, entre outros produtos e serviços para o mundo árabe? Há enormes possibilidades. Nós estamos aqui na Agro, mas já que você está abrindo o escopo, eu poderia dizer que além do fornecimento de alimentos, que é importantíssimo e vamos dizer assim, um sustentáculo importante do nosso comércio com o mundo árabe, há outros setores. Quer dizer, nós falamos do agronegócio, nós falamos da indústria processadora de alimentos, e é bom lembrar, né, que agora, se eu fazer um pouco aqui, derivar para o mercado islâmico mais amplo, o Brasil já é fornecedor de cerca de 10%
dos produtos consumidos pelos 57 países, que é um mercado extraordinário, quase 2 bilhões de habitantes. Mas há outros setores, alguns deles que estão indiretamente ligados ao agronegócio. Quer dizer, na área eu vejo, por exemplo, na área têxtil, na área de cosméticos, na área de fármacos, onde o Brasil também tem competitividade, há vários outros setores. O fato de que a Índia, por razões de política interna, diminuiu ou tem diminuído as exportações de determinados produtos, obviamente abre mais mercados para o Brasil. O caso do açúcar, que você já mencionou, é um exemplo importante. Por exemplo, no ano passado, houve um enorme salto nas exportações de açúcar do Brasil para a Argélia, por exemplo. Então, há possibilidades. Quer dizer, o que tem acontecido no mercado internacional, na área de alimentos, ele evidentemente tem um impacto para as exportações brasileiras. Mas, no caso, eu acho que esse impacto tem sido positivo, porque e nós vimos na pandemia, onde houve um impacto importante, né, sobre as cadeias logísticas, sobre as exportações, o Brasil continua a ser, e os países árabes reconhecem isso, um parceiro confiável, um parceiro previsível, um parceiro previsível em termos de fornecimento, em termos de preços, em termos de qualidade dos produtos. Então, isso é importante. E o mercado árabe é um mercado exigente. Isso a gente vê quando visita os países árabes, que realmente é um mercado exigente em matéria de qualidade dos produtos. E isso está ligado muito ao halal, que se ainda tivermos tempo nós vamos conversar um pouco sobre isso. E o Brasil tem todas as condições de aumentar suas exportações para esses países. Excelente. Bom, embaixador, durante o último evento organizado pela Câmara de Comércio Árabe Brasileira, uma das temáticas que foi justamente mencionada dentro desse mundo do comércio de produtos halal seriam as práticas ESG, né? As práticas que contemplam o meio ambiente, a questão social e a governança. Eu queria saber um pouco mais o que isso significa para o setor que tanto produz, para o setor brasileiro que tem empresas de certificação, empresas de processamento, exportação nessa área. O que vem sendo demandado por esses países e frente também às oportunidades que o comércio internacional também pede, porventura, da solicitação até dos consumidores que pedem produtos com maior rastreabilidade, entre outros serviços que são amigáveis à questão social, ao meio ambiente. O que o senhor avalia como os primeiros passos ou as primeiras oportunidades que o mercado brasileiro deve aproveitar no âmbito do ESG hoje? Realmente há uma relação entre as normas do halal e o ESG. O halal exige sustentabilidade, o halal exige qualidade na manipulação e na maneira como os alimentos são processados, são regras de higiene bastante estritas. A regra de origem, você falou em rastreabilidade para o consumidor halal, a rastreabilidade é importante, e ela é importante não só no momento da produção, mas também da produção, mas também no momento do processamento, no momento em que esse produto entra na cadeia logística. E essas exigências que têm ligação com o ESG, porque tratam de sustentabilidade, de legitimidade do trabalho, de trabalho justo, de higiene, etc., elas estão bastante compatíveis com o ESG. Então, o mercado halal, nesse sentido, é um mercado que já adota componentes do ESG nas suas relações de consumo. E o Brasil, eu acho que já tem grande competência nesse campo, porque, como nós já mencionamos, é o maior exportador de proteína halal do mundo, por exemplo. Isso quer dizer que nós estamos atingindo todas as normas exigidas, né, para o comércio halal, e vamos continuar aperfeiçoando os nossos sistemas. Nós temos, e aqui eu quero me referir a um projeto estruturante da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, que é o nosso acordo com a Apex, né, a Agência de Promoção de Exportações e Investimentos do governo brasileiro. Criamos conjuntamente um projeto chamado Halal do Brasil,
com duração de 30 meses, que já está em pleno curso. Nós já sensibilizamos cerca de 300 empresas brasileiras para a importância do mercado halal. Essas empresas cada vez mais estão sendo certificadas para atingir esse mercado. E quando eu falo de sensibilização, eu falo também da importância de que esse mercado seja aproveitado por pequenas e médias indústrias brasileiras, além das grandes empresas que já participam desse comércio. Então, isso temos muitas oportunidades que estamos explorando e eu queria aqui destacar a importância dessa colaboração entre agências governamentais e o setor privado brasileiro. Excelente. Bom, embaixador, estamos chegando ao fim do programa, mas eu acho que me resta ainda uma ou duas perguntas. E aproveitando essa oportunidade, a sua análise sobre como o Brasil também fornece uma segurança aos produtos, fornece uma segurança alimentar ao mundo árabe, aos países árabes, a gente, neste momento, estamos evidenciando a escalada de um conflito na região entre Israel e o Hamas, um grupo que não representa o povo palestino, mas que a gente vê que tem vários desses países árabes ali no entorno, especificamente o Líbano, a Jordânia e o Egito, países que têm fortes laços diplomáticos com o Brasil. E eu queria saber, na sua análise, com uma possível escalada desse conflito, possível envolvimento de grupos dentro desses países ao lado dessa região de conflito, isso pode afetar o comércio entre o Brasil e esses países árabes? Já tem afetado? Qual é a avaliação do senhor frente a essa questão? Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito delicado e um momento que tem componentes humanitários muito profundos em todos os sentidos e para todos os participantes. Então, eu creio que temos que ser cuidadosos quando vamos falar de influência sobre o comércio, mas na realidade é óbvio. Nós esperamos que não haja escalada do conflito, porque no momento nós não estamos vendo nenhum impacto sério ainda estamos nos primeiros momentos. Não vejo que isso possa, se não houver escalada do conflito, que isso possa afetar significativamente o comércio, mas é óbvio que se houver uma escalada e envolver outras regiões geográficas e, por exemplo, áreas que são muito importantes para a logística, pode interromper o fornecimento, no caso do Brasil, de petróleo ou fertilizantes, ou a chegada de produtos brasileiros importantes para a segurança alimentar árabe nos países árabes da região, evidentemente isso poderá ter um impacto. Mas a gente espera que não haja essa escalada e eu diria aqui, com uma opinião pessoal, sem envolver a opinião da Câmara, que lamentar profundamente todas as tragédias que estão acontecendo e todas as vítimas do conflito, desejar que as normas humanitárias, as leis da guerra sejam respeitadas, a proteção e o respeito às populações civis, e uma esperação de que em algum momento cesse o rumor das armas e que haja um espaço para o diálogo e uma negociação que leve a paz e a segurança para todos os povos da região. Uhum. Excelente. É sempre esclarecedor falar com um diplomata de carreira que tem tanta experiência e conhece também a posição do governo brasileiro, que sempre favoreceu a paz entre os países. Agora, embaixador, como o senhor avalia o futuro das relações entre o Brasil e os países árabes, frente que nós estamos também aumentando, vamos dizer, as relações diplomáticas? O Itamaraty tem avançado em ter um maior protagonismo nas relações internacionais no mundo. Obviamente, nós temos boas relações com todos esses países, incluindo o Irã, incluindo a Arábia Saudita, que também tem interesses em investir mais no Brasil, tem expressado interesses em trazer suas empresas para, como o senhor falou antes, agregarem joint ventures, né, no país. Como o senhor avalia o futuro dessa relação diplomática e comercial com os países árabes? Não, eu só vejo perspectivas positivas. Essas relações têm aumentado significativamente ano a ano. Eu acho que o fato do Brasil ter relações políticas bastante positivas, bastante amistosas com o mundo árabe, isso é muito apreciado.
Essa moldura política, inclusive com a assinatura de acordos e tudo, por exemplo, acordo Mercosul-Egito, espero que tenhamos mais acordos, agora está sendo anunciada a retomada da negociação de acordo Mercosul, Emirados Árabes Unidos, tudo isso nos mostra um horizonte bastante promissor para a relação Brasil-mundo árabe. E só queria terminar dizendo que, do ponto de vista pessoal, eu creio que a posição do Brasil é uma posição admirável e a atuação do Brasil no Conselho de Segurança representa o melhor que há da diplomacia brasileira e da postura brasileira no cenário internacional. Excelente. Embaixador, muito obrigado por essa entrevista. É sempre esclarecedor e importante trazer as informações da Câmara de Comércio Árabe Brasileira ao canal AgroMais e sempre estaremos de portas abertas. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Bom, eu conversei com o embaixador Osmar Schoff, que é presidente da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, uma câmara importante que está aí no meio das relações comerciais entre o Brasil e tantos países de população árabe e também muçulmana. Eu convido você para assistir esse programa, entre outros, no nosso canal no YouTube, @AgroMaisTV. Eu fico por aqui e eu te aguardo no nosso próximo programa. Até mais.